Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, tempo de celebração, final do ano, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela colheita que Deus nos deu ao diante de todo esse ano, por aquilo que foi realizado, por aquilo que crescemos, que aprendemos, que evoluímos e que podemos agora agradecer e glorificar a Deus. Não deixe de desfrutar, não seja roubado, seja fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará. E eu separei esses dias para falar sobre as festas. Falamos sobre as festas cerimoniais que o Senhor deu ao povo de Israel ao longo do ano que eles viviam. E ontem eu estava falando sobre o casamento que Jesus foi lá em Caná da Galileia, em uma grande festa, onde aquele incidente de ter acabado o vinho poderia ter transformado aquela festa, aquela celebração, em uma grande tristeza, uma grande lamentação futura para aqueles noivos, uma cobrança sobre aquelas famílias. Mas a obra do Senhor estava ali, o Senhor realizou um milagre e a celebração seguiu, e a alegria e o desfrutar seguiram. Amém? Então, desfrute você também, não seja roubado por nada. Hoje, quero falar sobre a festa de João no capítulo 7. Veja comigo, Evangelho de João no capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Meu Deus. Amém? Até aqui. Meu Deus. Muito bem, a revelação muito clara nesta palavra com relação ao Espírito Santo de Deus que havia de ser derramado. Esta festa, no último dia, o grande dia da festa, Jesus exclamou, disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O dia dessa declaração foi o dia da festa dos tabernáculos, ok? Esta festa de João 7 era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos também era conhecida como a festa da colheita, a celebração e o agradecimento por aquilo que Deus confiou e derramou sobre o seu povo adiante daquele ano. E essa festa celebrada durante 7 dias no nosso, que representa o nosso mês de setembro para o povo de Israel. É a festa dos tabernáculos. Israel tabernaculou, Israel morou em tendas, em barracas no caminho do deserto depois da saída do Egito. Então, era uma celebração da libertação, era uma celebração e uma lembrança da grandeza do Deus que tira com braço forte do Egito, cumpre a sua palavra dada ao pai Abraão e realmente põe em liberdade os cativos e os oprimidos. Essa festa era uma festa simbólica e ela é preservada até os dias de hoje em Jerusalém e pelos judeus ao redor de todo o mundo. E nesse dia, no último dia da festa, no grande dia da festa, que Jesus se levanta e diz: Quem tem sede, venha a mim e beba, porque como está escrito, as Escrituras dizem, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois o apóstolo João escreve no versículo 39 dizendo: Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber. Não havia sido dado ainda o Espírito Santo, mas depois da crucificação, quando Jesus ressuscita, antes de ser assunto aos céus, ele aparece aos discípulos numa casa onde eles estavam e ele diz assim, no versículo 21, Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois que disse isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito. Meu Deus. Amém? Esta obra de João 7 na festa dos tabernáculos, esta grande celebração, foi coroada com esta palavra e esta revelação que o Senhor Jesus era a fonte doadora do Espírito Santo de Deus, da renovação do interior, do tratamento e da cura, do despertar espiritual, daquilo que é sermos firmados em uma aliança superior e realmente passarmos a ser instrumentos
do Deus vivo todo-poderoso, em uma reflexão poderosa onde o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, para que haja um caminho de arrependimento, para que haja e encontremos um caminho do perdão do Senhor na cruz, pelo poder do seu sangue, e vivermos assim a salvação e a libertação, para que não sejamos mais cativos, manipulados por Satanás e seus demônios. O complemento desta obra viria a ser anunciado por Jesus após a ressurreição, mas ainda antes da sua ascensão, porque depois, quando você chega no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, essa obra vai se completando da festa dos tabernáculos e o cumprimento desta palavra. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. No último dia da festa, João 7:37-39, Jesus declara, não é? Aquele que tem sede, venha. Sede e fome de justiça. Sede da verdade e da revelação e do servir a Deus. Sede de uma vida digna daquele que desperta realmente para glorificar o nome do Senhor. Depois da ressurreição, ele aparece na casa em João 20:21 e ele diz, recebei o Espírito, sopra sobre eles. Aparentemente um ato profético, aparentemente uma atitude profética que Jesus estava ali fazendo, colocando sobre eles que eles seriam revestidos de poder e dizendo, fiquem firmes, a glória de Deus vai se derramar e vocês verão, para que sejam e se cumpram, depois em Atos 1:8, como testemunhas do Senhor, revestidos de poder, que traria um despertamento de uma inteligência espiritual grandiosa, que traria entendimento a eles, e o Espírito Santo de Deus se movendo neles, ia trazer conjecturas e análises e palavras oriundas do Espírito Santo de Deus e raciocínios do Espírito de Deus adiante de toda a palavra, de modo que quando eles falassem, aquilo que eles falariam seriam convincentes e a palavra que eles ali declarassem, e os testemunhos que ali enumerassem seriam realmente ungidos e cheios de poder, e o Senhor passaria a usá-los de maneira grandiosa em nome de Jesus. E depois no versículo 10 de Atos 1, veja, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, a ascensão de Jesus, né? Os dois varões, anjos que apareceram vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque está olhando para o alto, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá do mesmo modo que o vistes subir. Meu Deus. Amém? Prometendo então que o Senhor Jesus realmente voltaria e que o nome do Senhor realmente seria glorificado dessa maneira. E aqui eles são então orientados a permanecer na cidade até que se cumprisse o dia desse derramamento do Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Meu Deus! Tudo é profético, tudo vem se cumprindo. Jesus, lá na festa dos tabernáculos, ele libera esta palavra, que fluirão do seu interior rios de águas vivas. Que Deus te dê graça, a minha oração é esta, para que você se encha do Espírito Santo, para que você e eu possamos sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, onde o Senhor possa falar ao nosso coração, falar através das nossas vidas, nos conduzir e nos guiar, que nós possamos estar posicionados em um tempo e um caminho de consagração, para alcançarmos esta porção, este toque, cada dia do Espírito de Deus, e do nosso interior fluam rios de águas vivas, daqueles que falam, maldizem, praguejam e amaldiçoam. A boca fala do que o coração está cheio. Estão cheios de cóleras, cheios de enfermidades espirituais, ruminando dores e maldições e males do passado, sabe, onde foram preteridos, onde não alcançaram reconhecimento devido, assim por diante. Mas o Senhor é consolador, pelo poder deste mesmo Espírito Santo, que ele traz autoridade para que você possa ser levado a um caminho de santificação, mas traz autoridade e poder para que você viva uma vida realmente diferente, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas esse mesmo Espírito flui do teu interior com capacitação grandiosa e também autoridade ministerial em nome de Jesus. Assim também
Cremos e aprendemos que é pelo poder do Espírito de Deus e esse dom grandioso que somos conduzidos à cura, à libertação e ao milagre. Assim se cumpre, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Te amo, fica com Deus, deixe nos comentários o teu pedido de oração, compartilhe essa mensagem.